Graça e paz, queridos. Irmão Jorge Cardoso aqui para o canal Vivendo em Graça. Bom, eu quero rapidamente, junto com você, meditar em dois versículos de Atos capítulo 15, versículo 19 e versículo 20. Só que eu vou contar a história do que, por que está se ocorrendo o que está sendo falado nesses dois versículos. Eu vou te contar a história, porque é muito fácil você jogar um versículo isolado e não contar a história do versículo, né? Porque existe uma história. Você tem que ler capítulos. Eu peço para você ler o capítulo todo de Atos, né? Até você chegar aqui para você poder entender por que esse versículo está sendo falado. Esses dois versículos aqui. Por que esse entendimento está sendo passado aqui nesses dois versículos. Então tem que ler o 1, 2, 3, 4, 5, enfim, até chegar no capítulo 15, tá bom? Vai lendo aí. E depois, no final, eu vou te fazer uma pergunta. E aí eu quero que você responda no comentário, tá bom? Quero que você responda se for possível. Se você tiver coragem, né? Se você tiver bom senso, se você entender, porque tem que ser pelo Espírito. Se você não entender, mas se você entender, eu quero que você dê sua resposta aí, tá bom? Já te peço aí que nos ajude aí no canal Vivendo em Graça, curtindo, comentando, compartilhando. Que Deus nos abençoe. Vamos lá, eu vou ler para você aqui rapidamente, né? Temos pouco tempo, é 6 minutos, no máximo 7. Atos capítulo 15, o versículo 19 e o versículo 20 diz assim, olha, estou lendo aqui na Bíblia, tá bom? Ó, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os estrangeiros, isso é, os gentios, né? No caso, os estrangeiros, que se convertem a Deus. Mas ensina-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e do sangue sufocado. Então vamos lá, né? Houve uma confusãozinha antes. Para você chegar aqui, você vai ver que houve uma confusãozinha antes. Você vai ter que ler toda a passagem. E aí, por quê? Porque Pedro e outros, né? Eu sempre digo que Pedro era carnal, né? Pedro era um problema. Pedro e outros discípulos queriam colocar leis, porque as 613 leis eram apenas para os judeus, incluindo o dízimo das plantações, né? Guardar sábado, muitas coisas, eram 613 leis, que era só para os judeus. Gentios, estrangeiros, que não era da nação de Israel, que não era descendente de Israel, não tinham lei, não cumpriam lei. Só que eles estavam se convertendo, né? Os estrangeiros, quer dizer, eu, o brasileiro, você aí, o japonês, enfim, estavam se convertendo. E aí o Pedro lá, malandreadamente, queriam colocar as leis em cima deles. E aí houve uma confusão. Foi onde Paulo chamou a atenção dele e disse: Pedro, pô, você é esse hipócrita. Você, como judeu, não cumpre a lei do judeu, porque como é que você quer botar a lei em cima do gentil, né? É o que acontece dentro das denominações religiosas. Eles não cumprem, mas quer botar em cima dos outros. Mas vamos lá. E aí vieram, fizeram reuniões, um censo lá, um concílio, né, entre eles, e aqui essas palavras assim, eu acredito que seja de Tiago, que fala assim, não, peraí, não vamos perturbar, né, foi onde eu li aí, lê aí o versículo 19 e o versículo 20 de novo aí de Atos capítulo 15, ó, bom, eu entendo que não se deve perturbar o gentil, não deve se colocar leis em cima deles, tá? Aí eles escolheram lá mais ou menos algumas coisas que já na época era meio difícil, né, de se aceitar entre os judeus, que era, né, comer animal sufocado né, acho que eles tinham uma mania lá de matar galinha, matar, sei lá, os animais sufocados lá, né, não sei. Então, e o sangue, para eles também, eles não comiam sangue. Outra coisa era a fornicação. Fornicação aqui é adultério, tá? Não é só fornicação, não. É tudo, fornicação, adultério, né? Tudo relacionado à área sexual aí para casados, para, enfim, solteiros, essas coisas todas. Então, bom, eram essas leis que ele fala assim, ó, bom, os gentios, não fazendo isso aqui já tá bom para a gente, o resto é com a gente. Tá? Mas com o tempo, nem eles estavam fazendo mais. Porque chegou um tempo que eles entenderam, porque isso aqui era uma transição, eles estavam na transição do entendimento. Chegou a época que eles não estavam mais batizando, não estavam mais dizimando, porque o templo foi derrubado, aquela coisa toda.
acabou a bagunça da lei. Mas então eles já tinham livrado os gentios, os estrangeiros disso. E aí vem o seu líder religioso hoje. Olha só, quem está falando aqui, isso aqui foi um censo feito pelos apóstolos, pelos discípulos. E aí você fica com eles, agora é a pergunta, você fica com o entendimento deles, de Tiago, de Paulo, de outro, ou você vai ficar com o que o seu pastor fala? Porque se eles falaram que não é para fazer, e você quer fazer porque o seu pastor falou que tem que fazer. Inclusive tem pastor que chama de ladrão, se você não deu dízimo. Chama de... né? Me responde. Você vai ficar com a Bíblia ou você vai ficar com o que o teu pastor fala? Bom, aqui Tiago falou que não é para... que os gentios, no caso, eu não sou mais... não existe mais gentios, existe estrangeiros, né? Como sempre vai haver, né? Eu não sou gentil, não tem mais, para Deus não tem mais esse negócio, gentil, povo de Deus, não. Todos somos de Deus. Acabou isso, acabou gentil, não há mais grego, nem gentil. A própria Bíblia fala sobre isso. E aí, você vai ficar com o quê? Porque eram 613 leis. Você vê que hoje eram 613, entre elas, eu não vou falar de 613 aqui, mas entre elas tem duas que hoje as igrejas evangélicas praticamente, né, não cumprem, que é guardar o sábado, por exemplo, e fazer a circuncisão. Sabe o que é circuncisão? Isso eles não querem fazer. Mas o dízimo é separado dessas 613. Bom, isso aqui é sagrado, que é o tal do dízimo em dinheiro. E chama você de ladrão se você não der. Não é estranho isso? E aí? Se não é para você fazer nada, não é para fazer nada. Porque nem os judeus mais fazem. E a minha pergunta aí é essa. Você vai ficar com a Bíblia ou vai ficar com o que o seu pastor falou que você tem que fazer? Vai ficar cumprindo lei judaica porque você nada tem a ver com o povo de Israel. Se o povo de Israel ainda cumpre algumas coisinhas lá, que eu ainda acredito que cumpre, eles são eles. Eles são eles. Você não. Você não tem nada a ver com isso. Lê a Bíblia. Fica com a Bíblia ou fica com o seu pastor? Resolve aí. É pelo Espírito.